Boa noite, ouvintes do glorioso Taverna. Aqui quem vos fala é o Taverneiro. E venho lhe comunicar a notícia da semana. João Willis falou que a derrota da seleção brasileira simboliza a derrubada de um regime ditatorial. Senhor Nicolas, senhor Almirante, por favor, pronunciem-se referente a este acontecido. Opa, boa noite, Taverneiro Rodrigo. E vocês estão, pessoal? Tô bem também. Boa noite, pessoal. Viu? Bem-vindo aos ouvintes da taverna. Pô, eu acho que esse negócio aí do John Willis, que a gente anda conversando aí, o nosso taverneiro acabou de ler, é característico de um processo político, de uma agenda que já vai sendo passada há anos, nos últimos 10, 20 anos. Vai se agravando. É sempre uma criação de um slogan. É bater no espantalho. É bater no... Isso. O jogo político hoje é isso. Tu cria um inimigo que não existe, invisível, e tu bate nele com discursos, slogans, narrativas. Nenhum das propostas políticas hoje refletem uma realidade brasileira. Não, de fato, tá ligado? Tu pode ver, por exemplo, vou dar um desafio para qualquer ouvinte que esteja ouvindo isso aqui. As eleições de 2018, por exemplo, qual dos candidatos ali realmente propôs um projeto e a sua campanha foi baseada naquilo e não numa imagem criada em cima do candidato? Eu digo um. Já pararam pra pensar assim? Cabo da Ciolo. De fato. Cabo da Ciolo, meu presidente. Não, a campanha dele, de fato, a Cabo mensagem que foi passada por ele, apesar dele ter projetos, O único que falou contra a maçonaria e a nova ordem mundial. Respeito. de fato, Respeito total. O cara é não, mas de chefe. fato, Ele não foi isso que chegou profetizou. a gente. Ele profetizou. O que coronavírus. Não. Que a estátua da liberdade lá do velho da van ia cair. E caiu. Sim. E caiu aquela merda. Não, tu viu a entrevista? 2022, eu vou votar em Cabo da Ciolo. Tu viu a entrevista do Cabo da Ciolo falando que ia ter uma pandemia, que ia matar todo mundo com os caixões FEMA? Ele falou isso? Eu não vi. Falou! Caramba. Mano, tem um presidente que prevê o futuro. Claro. Lúcido. Totalmente lúcido. É história bíblica isso aqui, tá ligado? É o novo rei do Egito, é o Cabo da Ciolo. Caramba. Que Não, sabe o cara futuro. tava lúcido, ele tava lúcido mesmo. Mas pra que parar Tava pra lúcido. pensar? O Cabo da Ciolo, o João Willis, perto do problema geral, eles terminam sendo pequenos, mas a gente precisa se preocupar pelos problemas mais pequenos, não tem outra saída. Claro. De fato. Porque E, o pô, pessoal vou te vê falar. o pessoal vê o João Willis, entendeu? Vê esses outros caras daí, o Lula, entendeu? Acho que esse é o problema, esse é o inimigo do Brasil. Não é, tipo, eles são consequências. Sim, o essa problema é política internacional, pequena. o problema vem de fora, o problema é espiritual, é Sim, muito sim. maior do que o povo. As compreende. pessoas ficam presas naquela política pequena. Por exemplo, tem um processo econômico que destrói o país, essa desindustrialização, todo esse processo que escraviza o nosso país, com juros e tudo mais. Não vou entrar em detalhes. Mas ele vai sendo passado em 30 anos e só vai piorando, tá ligado? É igual um Sabe jogo que- de batata quente, tá ligado? Vai entrando o presidente, vai saindo o presidente e o Brasil só vai piorando. E não é culpa do presidente, tá ligado? Não necessariamente é culpa do presidente. O presidente não consegue fazer nada. É um negócio de uma coisa muito maior, tá ligado? E aí, onde a bola estourar, quem é que vai se ferrar, tá ligado? Por exemplo, a batata quente. É isso que eu falei. Quem se ferra não é quem tá passando ali. É onde a batata quente estourar, tá ligado? Onde a música acabar. Uma coisa que a gente estava falando aqui sobre o assunto ser pequeno e o pessoal ficar com Lula, também eu me refiro a outro tipo de pessoal que fica com no pessoal mais do nosso meio, né? Que fica no o problema é tal coisa, o problema é a maçonaria, fica nesse mundo, nessa borbulha gigante. Nesse ping-pong. Sim, Claro. é sempre isso. É um mundo muito superficial esse daí, porque ao fim, ou seja, no fim das contas, tem um cara ali na frente da escola dele, da casa dele, que está ensinando para os filhos dele
como os filhos dele têm que atuar referente a toda essa porcaria que está acontecendo aqui no mundo. Então é algo que termina sendo atua. No nosso meio, que mais tem é pessoa falando de atuar e se revoltar contra o mundo moderno e se opor a tal coisa, e se opor a fulano, e o cara não está nem sequer impedindo o cara que está entregando folhetos na moda preta. Ou seja, É complicado. todo o discurso. Então os caras ficam nessa teoria, tá ligado? Eles sempre ficam numa teoria, eles nunca partem pra algo real. Eles sempre ficam idealizando uma coisa. E isso não se diferencia dos caras que ficam ali falando que o governo Bolsonaro é fascista. Que ficam acusando lá, falando da opressão patriarcal e tudo mais. Eles não se diferenciam, porque eles sempre ficam nesse ideal, tá ligado? Eles sempre ficam nesse ideal. Falando, não, mas o problema lá é de não sei quem, é culpa do outro. Porra, mas não faz nada, tá ligado? A culpa lá é degeneração, fala mal do modernismo, mas tá vivendo uma vida ali liberal, tá ligado? Tem pensamento relativista, vive uma vida liberaleca de merda. Não, o pessoal que é do nosso meio dissidente, né, eles adoram falar mal da esquerda, como o esquerdista é burro, como o esquerdista é alienado, entendeu? Mas eles se veem como eles têm as respostas para... Que respostas? Cadê a prática? Entendeu? E cadê as explicações? Cadê a produção? Não fazem nada, só sabem reclamar. Então eles se tornam os mesmos esquerdistas que reclamam da sociedade. São tudo culpando a sociedade, maldita sociedade. Não fazem nada, não tentam resolver a vida deles, não tentam estudar, não conseguem nem convencer um amigo próximo do qual é o ideal que deve ser seguido. Então tipo, manda um videozinho aqui do youtuber, sei lá quem, pra tu entender melhor. Então, o máximo é mandar meme. É o máximo. E às vezes nem isso o cara tem. Os caras têm medo de Os caras têm medo de receber mau olhar, entendeu? De ser julgado por amiguinho. Na verdade, sendo bem sincero, o ponto nevrálgico disso é que o pessoal tem medo de ter uma opinião que não é da maioria. Eles têm que repetir. Quem não estuda não cria opinião. Quem não cria opinião só repete. Só repete, exato. E eles ficam repetindo o quê? Não ficam repetindo realmente uma doutrina. Você pode ver quantos partidos atualmente existem, partido socialista, sei lá o quê. Qual daqueles partidos realmente leram um livro socialista na vida? Qual que eles realmente entendem sobre o socialismo? Então, tanto é que, por não se preocupar com coisas mais pequenas, é que eles terminam subestimando todos aqueles que são heróis nacional. Aconteceu bastante com o Gustavo Barroso, de que muita gente critica ele ou reduz ele a alguma coisa por causa que ele era nacional. Eles preferem olhar pro exterior, eles querem olhar pro cara, sei lá, Francisco Franco, eles querem olhar pro carinha de fora. Esses aí, e são justamente esses os que se dizem nacionalistas, né? Nós somos os primeiros a recrutar o herói interno que tem na volta. Eles são os primeiros a se dizerem nacionalistas, mas são os últimos a colocarem a bandeira do Brasil ali no nickname dele e da conta fake que ele tem. É verdade. Isso aí que o Rodrigo falou, de ter a visão menor, né? Um bom exemplo que eu posso usar aqui é o Olavo de Carvalho, por exemplo. O Olavo, ele tem uma tática. Ele explica as coisas mais profundas, mais filosóficas possível, mas utilizando exemplos ocasionais. Acontecimentos políticos locais, históricos, recentes, e ele utiliza isso como um gancho para falar de um assunto muito maior. Aí as pessoas, elas são tão incapazes que elas daí pegam uma opinião do Olavo a um acontecimento menor e querem julgar ele por isso. Porque elas não têm a big picture, a visão maior do mundo. Elas não sabem o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. E esse é o problema, esse é o maior problema. Isso é verdade, cara. Esse é o maior problema. Ninguém sabe o que verdadeiramente está acontecendo. Elas são sempre reduzidas a uma política pequena, a um pensamento pequeno. E não saem de lá. Elas ficam presas num tipo de pensamento que é repercutido em todo lugar. Tu vê a televisão, defende aquele tipo de pensamento. Tu vê lá do Instagram, todo mundo falando do mesmo tipo de coisa. Eles sempre nunca saem daí. Eles nunca vão realmente fundo, tá ligado? E a gente fala, mas os negros são oprimidos e tudo mais. Beleza, os negros são oprimidos, mas o que você faz a respeito? Quem realmente oprime os negros? Tu vai lá e pesquisa a história lá? Ou você vai ficar só no noticiário falando você? Aqueles que mais gostam de falar
da mídia, por exemplo, de como os outros são alienados, esse tipo de coisa, não percebem que eles são tão alienados quanto. O cara não compreende a própria estupidez, a própria burrice. Então ele nunca vai evoluir, nunca vai descobrir alguma coisa, nunca vai produzir e nunca vai fazer algo prático. De fato. O ponto é, o pessoal não... que eu tenho... Eles só ficam presos na mídia. Fala aí, Rodrigo. Uma coisa que eu tenho visto bastante no nosso meio é a característica essa de criticar o Olavo. Mas o Olavo de Carvalho, tu pega qualquer livro, qualquer aula dele, e ele é um mestre de verdade. Se popularizou muito o assunto da crítica ao Olavo por causa das contradições políticas dele. O cara é um mestre, de longe ele é um mestre mesmo. Ou seja, qualquer um que critica ele é um besta. No mínimo um besta mesmo, porque tu pega das coisas que ele fala, da transfiguração do desastre, quando ele... O livro esse, Jardim das Aflições, que tu esteve lendo, que não deve ser qualquer coisa. Terminei recentemente. O cara fazendo instruções sobre a crítica referente ao gênero literário, ensinando os alunos. O cara que critica o Olavo de Carvalho é porque ou ele tem o potencial, ele tem a biblioteca na cabeça, e esse velho tem, ou ele é só um lápis mais que critica porque a maioria critica ele. Não, é que eles criticam, porque eles pegam, como eu falei antes, opiniões pessoais do Olavo, aí ele fala, eu não concordo com o Olavo, então o Olavo é merda. Ele não olha o Olavo como uma figura que ele pode aprender, usar os livros dele, o conhecimento que o velho tem pra oferecer, entendeu? Ele tem pra caralho, entendeu? Bastante, assim, o cara tá 50 anos estudando e não para, consegue ter 9 filhos ainda, entendeu? E é muita coisa que esse cara tem pra oferecer, mas daí o Olavo critica a terceira posição, então ele é um inútil e não serve pra nada. Vai tomar no cu, entendeu? Esse pensamento de boiola aí. É fla-flu, típico pensamento fla-flu, como diria o nosso gênio Baruch. Nosso mentor. Nosso mentor. Baruch tá patrocinando esse podcast. Esse podcast, ele é o nosso George Soros, ele financia aqui o podcast. Nosso grande judeu. Somos financiados pelo judeu Baruch. Por isso que estamos gravando o podcast. Mas falando sério, esse pessoal aí geralmente faz a crítica no sentido geral. Sabe que onde eu moro surgiu a iniciativa de começar a distribuir cartazes pela rua. E passou uma semana e eu saí pra rua para caminhar e eu encontrei alguns na rua. Eram protestos contra o que estava acontecendo sobre o coronavírus, sobre a vacina ser obrigatória, sobre essa tentativa de tentar deixar ela obrigatória. E eu percebi que tinha funcionado bastante. Não porque a maioria fosse ler isso daí, mas porque pelo menos uma minoria que não se interessa ou estudar, ou procurar sobre o assunto, ou tentar compreender um pouco mais do que está acontecendo, atendeu a isso daí. E todas essas pessoas criaram um Telegram e entraram nesse grupo. Me chamou a atenção. É uma simples ação tão pequena, tão boba, que parece no começo que não teria efeito nenhum, tendo um grande efeito. O grupo agora tem 2.000 pessoas por aí. Caralho, brabo. Sim. Pra te ver, algo que parece bobo, né? Só que não é tanto. Eu acho que o que falta mesmo é ação. Por mais que seja pequena, por mais que seja um grafite. Não, um grafite pode ser, desde que seja com a melhor das mensagens, não aquela que pode ser distorcida pelos meios a ponto de filtrar. Uma coisa que o Mirante falou antes sobre slogans vazios, né? Que o pessoal usa. O slogan, ele é para ser chamativo. Nada mais que isso. Hoje em dia o slogan virou a norma. O projeto político virou o slogan. Falou tudo! E
O pessoal precisa do slogan para chamar, mas no momento que chama, tem que ter uma base intelectual, tem que ter uma base prática. É assim que funciona a política. Tem que ter o braço intelectual e o braço da ação prática. Senão não anda. Senão tu vira um contemplativo de um punhetador mental que fica no teu grupinho, um puxando o saco do outro. E se tu só pega pela prática, tu não vai entender o que tá acontecendo de fato, daí tu vai bater na parede, sendo que tu devia estar dando a volta nela. Né? Então Exato. é basicamente isso. Nós voltamos pro assunto inicial aqui do podcast. O assunto primordial é de que, na verdade, as pessoas não estão seguindo verdadeiramente uma ideologia, não estão seguindo verdadeiramente uma ideia, uma ação, elas estão seguindo somente um slogan. Elas estão seguindo somente uma imagem deturpada que elas criaram na própria cabeça delas, né? Sobre o negócio. Como eu falei no início do podcast, eu vi o próprio governo Bolsonaro. O Bolsonaro não falou quase nada nas eleições. Ele não falou quase nada. Tudo que se repercutiu do Bolsonaro foi tudo discurso dele de 2011, assim. O Bolsonaro foi um né? símbolo. Essa é a questão. Símbolo de revolta. Exato. Ele representava naquele momento os melhores interesses do povo. Sim. Não tinha mais ninguém. Então colocaram ele lá justamente para causar. Pessoal, quero dizer uma notícia aqui para vocês. Se vocês, obviamente, me permitirem a honra. Essa notícia é de 15 dias atrás. Eu tinha passado totalmente desapercebida por mim. E eu quero ler ela mais que nada por causa de como a história está sendo recontada e como estão preparando a história do passado para o futuro. Para que alguém que vá reconectar coisas que aconteceram no passado, que ele veja a história totalmente deturbada. Sabe que saiu no jornal Magazine Lifestyle, que é um jornal do La Vanguardia, que é um jornal que não é brasileiro, é do exterior, que o título da manchete é assim: a batalha de Jean Willis, o ícone LGBT que teve que escapar do Brasil para salvar a sua vida. Eu que tava atrás dele. Fugiu de mim. Ai, vai tá maluco, o cara assim tá muito criança, mano, aí não tem conversa. Porra, falando sério, quem é que vai caçar esse louco? Eu acho que, olha, acredito eu que ele ficou sem namorado e que ninguém quis sair com ele. Aí quando ele soube que tinha um velho de 60 e poucos anos que sim quis alguma coisa com ele, ele fugiu pra salvar a vida dele. Eu não consigo ver outra opção, de verdade. Quem é que vai querer ir atrás desse homem? Falando sério. Ele já não tinha cargo público. Nicholas Clark. O caçador de viado. Caçador de... Caramba, quem ele fugiu. Percebe? Na minha opinião, ele, por exemplo, o Jean Willis, ele foi dar palestra lá fora. Se eu não me engano, ele Caralho. foi pra Harvard. Mano, né? ele financiou. Quem financiou o estudo do John Willis em Harvard para poder estudar sobre fake news e preconceitos éticos foi o George Soros, através da Open Society Foundation. Foi um narcotraficante que tá financiando político brasileiro para poder estudar sobre preconceito racial, cara. Vocês têm noção do que é isso? Pode ter certeza. Essa proposta que o Jean Willis recebeu de dar palestra lá fora veio antes dele sair do Brasil. Com certeza. Fato. Ele recebeu essa proposta e criou uma desculpa depois. De fato, com certeza. É assim que funciona. Pra colocar ele como um pobre coitado, tá ligado? Não porque ele tá sendo resistente. E ele tá agora vendendo propaganda que a gente tá vivendo sobre um regime totalitário. Ele literalmente falou isso. Cara, que totalitarismo que existe aqui? Totalitarismo só se for do banco, né? O totalitarismo do banco, só se for do mesmo banco que financia os estudos dele, né? Os banqueiros. É complicado, cara. Não, é impressionante, né? Os caras que querem criar as leis de fake news são os que mais mentem.
Sempre assim. É Exato. verdade, é verdade isso daí. Eles sempre serão os maiores propagadores da fake news. O que me faz pensar o seguinte: se a professora do dia de manhã mandar estudar a história do passado, ela provavelmente não vai mandar a criança estudar sobre o John Willis que fugiu pro exterior para criar uma propaganda e mentir isso daí. A história que vai se estudar vai ser do John Willis que fugiu pro passado, fugindo da ditadura do governo do Jair Bolsonaro, que foi Cara, esfaqueado. pior que é verdade, né, cara? Agora ficou com uma black pill aqui pra mim. Porque Pois é é, né? aquela- Caralho. aquele presidente que foi esfaqueado no dia da ascensão dele. Esse presidente aí, bom, tá. E se for esse daí, tá tudo bem. Não, e ninguém comenta esses negócios simples, tá ligado? O cara aí que tá na mídia o tempo todo aí, o Jean Willis, falando esse tipo de coisa, de governo autoritário, essas merda aí, comparando futebol com politizando futebol. Político brasileiro sendo financiado pelos maiores narcotraficantes do mundo, tá ligado? O que eu acho estranho é que ele tava apagado. Ninguém falava mais Ele dele. ficou uns 2 anos parado sem ninguém falar dele. Aí ele voltou só pra falar merda. Ele ficou popularzinho do nada. Isso já me leva a pensar que combinaram de compartilhar esse tweet dele. Fazer Eu esse também tweet ficar popular pro cara ganhar um palanque de volta. Pode ser. Não, é porque se a gente for ver quais são as Porque empresas que estão compartilhando o essa YouTube- mesma tipo de coisa, vai ser sempre financiada pelo mesmo pessoal que tá financiando os estudos dele, tá ligado? Aguardem, sim, aguardem a minha profecia. O João Willis ainda vai ser presidente. O primeiro presidente gay do Brasil. O Jean primeiro Willis versus Cabo Daciolo. Quem vai ganhar? Caralho! Quem vai Caralho, agora o cara se acendeu. E escutem o que eu digo. Ele vai ser o primeiro presidente homossexual do Brasil. É a luta do bem contra o mal. Caramba, cara. Isso aí é muito Cabo óbvio. Daciolo contra Muito Jean Willis. óbvio. Falando sério, é muito óbvio. Esse cara vai ser presidente. Quem não percebe isso daí Não, de tá fato. muito na cara. Aí o cara que tá quando a gente estiver aqui no podcast número 100, aí o Jean Willis foi o presidente, a gente vai falar pro pessoal voltar aqui pro episódio 1 pra poder entender a nossa profecia. Não, cara, e pior que vinha com uma narrativa muito boa. Ele fugiu do governo autoritário e veio depois e trouxe a democracia para o povo brasileiro. Eu tive uma ideia aqui. Vamos, no próximo episódio, vamos convidar o João Willis pra participar, pra ele explicar isso pra gente. explicar aí. Quem é que tá atrás de ti, camarada? Fala aí. Quem que tá atrás de ti, rapaz? Quem que tá Vou financiando aí teu estudo vou rápido? mandar um e-mail pra ele. Tá bom. Não, mas falando sério, eu acho que esse cara aí vai ser presidente mesmo, porque da forma como está se escrevendo a história, isso aqui aconteceu com o Nelson Mandela. Não esqueçam disso daí. Quando ele foi pra cadeia, começaram a reescrever toda a coisa. Todos os massacres que ele fazia, que ele desmembrava as pessoas, assalto a banco, porcaria, isso aí foi tudo reescrito. Isso aí foi tudo esquecido. E ficou como Nelson Mandela, o meditador estoico, que lia Marco Aurélio na cadeia. Só que nunca falaram o que ele estava fazendo aí na cadeia. Porque... Não, de fato. E te falar. Eu não duvido de nada. Não, pro George Soros tá financiando o cara, velho. Coisa boa não vem. É que eu acho que vem coisa grande pro futuro. Vai ser Eu uma também narrativa onde ele vai ser um herói e ainda vai Exato. mais coisas onde ele vai ser a vítima e ele vai ascender. É algo que tá se planejando agora, 2021, pro futuro. Isso aí. É complicado. Concordo contigo. É uma coisa muito bem pensada. E né? a esquerda, ela tá precisando de novos candidatos, né? Exato. Tá mesmo. Porque tu pode ver que a eleição de 2018 foi mais uma ascensão do Bolsonaro, tá ligado? Eu digo que a eleição de 2022 vai ser muito maior do que o caos que foi a de 2018, porque antes era só a ascensão do Bolsonaro, agora vai ser um confronto do Bolsonaro contra o Lula, tá ligado? A esquerda tava precisando disso, a esquerda não tinha um representante da esquerda no poder, tá ligado? Tinha um Haddad, mas ninguém o Lula tem que ser substituído logo, ele sabe disso. Sim. Entendeu? Pô, E mas daí o pessoal você que botar votava... aqui.
Não tem ninguém. Pessoal- Hoje em dia não tem nenhum nome da esquerda grande pra substituir. Exato. Aí que Então tá, eles vão Aí pegar que essas entra o Jean figuras Willis, obscuras, aí que entra. afastadas, apagadas, e vão recriar, como o Rodrigo falou, uma nova imagem. O que fizeram E aí foi- que entra o Jean Willis. o Lula, quando acabou o regime militar, ele mudou totalmente a imagem pública dele. Todo mundo esqueceu que ele era um revolucionário. Entendeu? Ele virou um populista. O Jean Willis pode acontecer com qualquer um. Com o Jean Willis, com qualquer outro político. Vão mudar toda a imagem do cara, todo mundo vai esquecer da história original dele. Que é isso que o povo fala, o povo esquece. Não é isso que estão fazendo com o Lula, de certa forma? Só com Lula, cara, tu não tá vendo Com o que todo tá acontecendo mundo. com o Luciano Huck? Cara, olha depois o que tá acontecendo com o Luciano Huck, rapaz. É a O mesma que aconteceu porcaria. com o Hulk? O- Ele ainda quer se candidatar? Não, mas tu percebe que a promoção que se faz da imagem dele é outra, né? Agora, eu tava lendo a notícia que... Ó, eu lendo a notícia. Que a Globo encerra conversas e define a data de estreia de Luciano Huck ao domingo. Ou seja, o cara vai ganhar um patamar de importância a mais. Ele não vai se candidatar. Ele vai promover outros candidatos. Ele vai promover futuros Muito mais perigoso, na minha opinião. muito mais Exato. perigosos que essa vida. Não, e tu não viu o Collor? O Collor, depois de toda a merda que ele fez aqui no Brasil, ele tá. Agora virou twitteiro. Vocês viram isso? Ele posta Não lá. é o Collor. Comecei a Sobre assistir anime. o Joe Bizarre de dentro, tá ligado? Eu tô começando a assistir anime. Puta que pariu, É. cara. Tá ligado? E o pessoal esquece, cara. Se eu não me engano, ele foi eleito, algum deputado, ou sei lá o quê. Ele é Bastante deputado federal. O deputado, caralho, como é que o cara vota nele, velho? O brasileiro esquece, velho. Não, lembrando que o Collor foi eleito pela primeira vez porque ele era bonito. Porque ele era bonito, né? Ele tinha uma era imagem bonito legal. e votaram nele. É o que eu pra falei, mãe, é nossa. sempre, voltando pro início do podcast, é sempre a imagem, nunca a ação. É um slogan. É sempre o slogan, né? Esse slogan aí é baseado numa mentira e uma idealização da imagem do cara que o pessoal faz, que o pessoal compartilha. É sempre isso. Tu pode ver até o caso do Enéas. Ninguém compartilhava sobre as ideias do Enéas. Eles falavam que ele era maluco, né? Falavam que ele era o fascista maluco. Mas ninguém falava das ideias dele, que ele era um que realmente tinha planos pra... A verdade é que o Brasil. Enéas perdeu. O Enéas perdeu porque ele era feio. Exato, foi porque ele tinha uma imagem. Tá ligado? Porque ele não tinha um slogan bonito. Era baixinho, feio. É, ele não tinha um slogan bonito. Mas agora tu vai ver o FHC. O FHC falava bem. O FHC. E, cara, o cara tinha ideias, tá ligado? Ele era financiado por esse mesmo pessoal que financia o estudo do Jean Willis, tá ligado? Porra, pra poder. pra foder o Brasil, cara. Pra destruir a economia completamente com aquele plano real, tá ligado? Que acorrentou a todos os problemas atuais que a gente tá tendo. A maioria foi por culpa da reforma econômica lá do FHC. O Bolsonaro era um que nos avisava sobre o plano real. Vale lembrar isso. É, né? Ele falava lá sobre a internacionalização da Amazônia, ele era um nacionalista. Ele mudou muito a narrativa dele quando teve que. Assim correr como o Rodrigo seriamente. disse. Assim como o Rodrigo disse. Sobre mudar a narrativa. Pode ver que os temas sempre se repetem, né? A gente não consegue fugir dele. Porque a política do Brasil se remete a essas coisas. É, o sistema é foda, parceiro. É sempre o pessoal financiando, aí a imagem. Uma coisa é invadir imposto, eu tô nem aí. Vamos invadir imposto nessa merda. Aí, Tem que fazer isso mesmo. Tomar no cu. é. Imagina dar dinheiro pra esses filha da puta aí. Pois Não é. tem como. É foda apoiar um tipo de coisa dessa. Por isso que eu falo, a gente tem que fugir da política pequena o tempo inteiro. É, ficar nessa política pequena é isso que eles querem, tá ligado? Eles querem que a gente não saia, que a gente se contente com a treta de Bolsonaro e Lula, tá ligado? Mas quando a gente percebe o que tem por trás disso, aí Eles querem nos deixar no jogo partidário. É, sempre esse bagulho, Que é nessa falso. política A pequena. democracia é falsa. No slogan. Não querem no slogan. Sempre ficam no slogan. Não querem que a gente vai pro ideal. Não querem que a gente vá pra ação. Não querem ver as ideias. Eles querem saber somente do slogan. Da imagem. Eles querem Se alguém entender a imagem. tivesse de fato alguma solução pro país, ele não estaria presente no Exato. campo político, para começar. Pra começar, exatamente. Deixa eu te falar. Vocês já pararam pra pensar, já falei isso bem no início do podcast, vou repetir. Já pararam pra pensar o quanto de partido comunista
socialista existe aqui no Brasil? É Eu muito. chuto, porra, deve ter mais de 50, cara. Devo estar O Brasil é o país com mais partidos políticos do mundo, se eu não me engano. É, cara, É. bizarro a quantidade de partido socialista. E nenhum é socialista. Nenhum! Eu já tive a oportunidade de conversar com um candidato a vereador, eu acho que ele era do PSOL. E o cara era total liberal. O cara, ele era um liberal em partido socialista. Alguém me explica isso. Não, O único esse é o partido ponto. que presta no Brasil é o PCO. Pessoal, É o PCO. Defende esse é arma o pro ponto, tá cidadão, ligado? defende liberdade de expressão, defende liberdade pra xingar gay, entendeu? O melhor partido. Mas esse é o ponto, tá ligado? O ponto é que nenhum partido realmente funciona por ideias, nenhum partido realmente representa aquele ideal. Ele representa somente uma imagem. A coisa que eu acho que vai começar a ficar mais oscuro e mais oscuro a política brasileira. Até a Vai China piorar comprar muitas a coisas. China- Até a China começar a comprar tudo. Tudo. Eu acho que a China ainda vai jogar um papel ainda mais grande, porque a China está jogando, só que ela ainda vai ter um papel ainda mais grande dentro do Brasil. Por enquanto. Vai. Exato. Vai fazer igual a África, né? A China A tá África, comprando agora a a África é China, né? América Central, América Latina. É. E ninguém tá Essa aí eu vendo. também A África agora é da tenho China. com certeza. A China Uma hora vai comprar explodir, tudo. uma hora vai explodir, todo mundo vai ver a merda e vai ser tarde demais. Exato. Eu acho que é Por aí, isso- nessa parte, que vai começar a perseguição aos cristãos. Bem capaz. Bem capaz mesmo. Meio que já tá acontecendo, né, cara? As Sim, profecias vão indiretamente. todas se concretizar. Todas. Todas. Sem exceção. Mas só depois que a China tiver maior controle é que a perseguição aos cristãos vão ocorrer. Mas não somente os cristãos, eu acho que a qualquer coisa, qualquer resquício do tradicionalismo. Porque o Império Americano tá caindo, tá enfraquecendo, isso é evidente. E tá surgindo um novo, que é esse Império Chinês. E Sim. esse império vai ser global. Se ninguém impedir, vai ser global. E tudo tá se encaminhando para isso. Não tem ninguém que faça frente com a China hoje em dia. Eu também acho isso daí. Também acho que não tem nada aqui. Eu acho que a partir daí, é a partir desse momento especificamente, que a gente tem que começar a pensar como a gente vai começar a fazer referente ao futuro. Porque se a gente for ficar no plano, como a gente tinha comentado no começo do cast aqui, se a gente for ficar na conversa e não imprimir e não colar nem sequer uma folha, um papel na rua, né? Um cartaz aí dizendo de alguma coisa do que está acontecendo, porque manifestação a gente já viu que não vai servir de nada. Manifestação é sair na rua e ser totalmente ignorado pelo STF e qualquer superior. Acredito eu que o nosso único meio agora vai ser sair da cidade. Eu não consigo ver outra saída. Sempre quando uma civilização entra em decadência, as zonas urbanas fogem para zona rural. Sempre. E Roma aconteceu isso, foi a última vez que aconteceu isso. E é bom dar um passo à frente. Né? Sim, sem dúvida. Só que eu acho que dessa vez a nossa civilização não vai cair. Ela vai ser substituída e não vai dar tempo dela cair diretamente. Ela vai ser comprada, ela vai ser adquirida por outra maior. O que corre o perigo de que não caia e que o sistema siga em pé, só que ainda mais vil. Se a gente achava que não podia ser pior, Sempre pode piorar. Sempre. pode piorar. Sempre mesmo. Bom, pessoal, eu acho que a gente terminou estendendo um pouco aqui na conversa, mas a gente vai encerrando aqui esse glorioso episódio. Vamos encerrando o episódio. Tenham todos uma boa noite. Não, boa noite não, porque o cara pode estar Boa escutando noite. de dia. Não. Boa noite, boa noite. Escutando de dia, Não. boa noite. Foda-se. Boa noite.